Muito bem, agora nós vamos aprender a fazer questões com present simple, tá? Então, ó, present simple. Agora vamos aprender a fazer questions, ou questões, perguntas, beleza? Olha só, nesse ponto aqui também tem que aceitar, não tenho o que fazer, porque nós vamos precisar aprender os verbos auxiliares, tá bom? Então, vamos lá, vamos por partes, essa aula vai demorar um pouquinho para a gente entender os verbos auxiliares. Vamos colocar aqui, ó, verbos auxiliares. Muito bem. Verbos auxiliares em inglês são como se fossem ajudantes gerais, assim. Eles servem para tudo, tá? Tudo que você precisar. É como se fosse um coringa na carta do baralho lá. Ele serve para tudo que você for utilizar no contexto da frase, tá bom? Então, nós temos dois verbos auxiliares aqui, que vão ser utilizados para fazer perguntas no present simple, que são o do, que é um camarada, é um verbinho auxiliar, um funcionário, digamos assim, e o does, que é outro funcionário. Beleza? Olha só, o do, ele só é funcionário dos sujeitos I, you, we, they, you. Ou seja, só esses camaradas aqui podem dar ordem para o do, né? Ele é funcionário desses caras aqui. O does, ele só responde ao he, she, it, ok? Só a esses três. Então, eles não podem se misturar, tá legal? E o mais facinho aqui, por enquanto, é o do, por incrível que pareça. Então, nós vamos começar por ele. Então, ó, vou apagar aqui. Então, ó, o do, ele serve para tudo, mas ele não significa nada. Por que ele não significa nada? Porque ele vai ter o significado de acordo com cada frase, tá? Por isso que ele sozinho não pode ter um significado único, porque cada frase ele vai ser alterado, ele é um coringa, tá certo? Então é mais fácil para a gente entender falando assim, ó, ele serve para tudo, mas não significa nada. Por não significar nada, ele não tem tradução direta ou fixa. Ou seja, por cada frase falar uma coisa diferente, cada vez ele vai ter uma tradução diferente, tá certo? Muito bem. Show de bola? Então tá. E aí, como que a gente utiliza esse cara? Utilizar para fazer questões, perguntas, certo? E colocar antes do sujeito. Tá legal? Coloca ele antes do sujeito, ou seja, no início da pergunta. Por exemplo, ó, pausa o vídeo, anota tudo isso aqui e agora com o exemplo vai ficar bem mais fácil, olha só. Então, eu vou falar o seguinte, ó, primeiro temos aqui uma afirmação e aí nós vamos transformar junto em pergunta. Ó, você come pizza? É uma pergunta que eu quero fazer, ó. Você come pizza? Então, em inglês, olha só, primeiro de tudo vem o auxiliar. Então, ó, do you, aí a gente desce o sujeito. Do you eat? Ó o verbo. E o complemento? Pizza? Olha lá. Do you eat pizza?
E como esse camarada não tem tradução e nem significa nada por enquanto, então a gente ignora ele. Ó, a gente lê assim, ó, você come pizza? Tá? Mas na hora de anotar tem que estar ele aqui. Show de bola? E aí, se eu quiser responder que sim, ou seja, fazer uma afirmação, ó, afirmação é uma frase positiva. Eu vou falar o quê? Sim, eu como pizza. Olha lá. Yes. Agora vem sujeito, ó. I eat. E o complemento. Pizza. Olha só. Eu como pizza. Você viu só que aquilo que a gente aprendeu agora há pouco já se encaixa nesse contexto aqui? Olha lá, a pergunta, opa, a afirmação que nós transformamos numa questão, no caso, opa. Olha lá, a questão aqui e a nossa resposta. Então, ó, de novo, a nossa questão está aqui. Do you eat pizza? O do não serve para nada para nós por enquanto, então a gente lê como você come pizza? Resposta positiva: Yes, I eat pizza. Show? E de novo, como eu falei, só para gravar, esse camarada aqui, o do, ele vale para I, para you, para we, para they e para you de novo. Beleza? Então dá para usar com todos aqueles sujeitos aqui. Para efeito de prática, vou deixar isso aqui, pausa, anota e vamos fazer outro. Só que agora vamos trocar o sujeito. Eu quero perguntar assim, ó. Nós. Opa, vamos lá então. Afirmação, depois questão, depois resposta de afirmação positiva. Tá? Olha só. Nós comemos. Tá dando até fome essa aula aqui. Nós comemos pizza. É a nossa afirmação. Para transformar em pergunta, o que que faz? Auxiliar, sujeito, verbo e complemento. Do we eat pizza? Tá montada a nossa pergunta. Do we eat pizza? Nós comemos pizza? Vamos responder que sim. Vamos lá, ó. Yes. We, nós, eat pizza. Sim, nós comemos pizza. Tá aqui, ó. Show? É uma outra exemplo aí.